Ainda existe um grande mistério nas profundezas do oceano. Enquanto as esperanças diminuem para os 5 turistas ricos do Titanic, que sumiram enquanto exploravam os destroços a bordo de um mini submarino, uma pergunta continua surgindo. O que aconteceu? Talvez nunca saibamos porque o submarino, chamado Titã, parou de se comunicar de repente a centenas de milhas da costa do Canadá e a uma profundidade de cerca de 13 mil pés, perto do Titanic. A bordo estava um bilionário britânico, um dos homens mais ricos do Paquistão e seu filho, um explorador famoso da França, além do CEO da empresa responsável pela expedição. Eles começaram sua jornada no início de domingo com 96 horas de oxigênio dentro do submarino, e desde então não foi mais possível entrar em contato com eles. Especialistas em exploração concordam que 5 possíveis acidentes são a causa mais provável. A explicação mais clara é que o submarino tenha ficado preso nos pedaços do próprio Titanic. O navio se partiu em 2 partes quando afundou em 1912, e essas partes estão espalhadas em um grande monte de destroços no fundo do mar. É extremamente perigoso navegar por entre esses destroços. De acordo com pessoas que já mergulharam lá, é possível que o piloto do submarino tenha se perdido, talvez depois que as comunicações tenham parado, fazendo com que o submarino fique preso. Um outro explorador descreveu como uma corrente forte no fundo do mar arrastou seu submarino para dentro do naufrágio, ficando preso temporariamente. O Titã tem pesos que podem ser soltos no mar para dar-lhe mais flutuabilidade, possivelmente libertando-o e ajudando-o a subir até a superfície. Mas se ele estiver preso, por exemplo, dentro do Titanic, pode ser que a tripulação tenha que esperar por ajuda, sem muito que possa ser feito. Um som de batidas detectado pelo sonar pode ser a tripulação presa batendo no casco do submarino para chamar ajuda, mas os socorristas ainda não conseguiram localizar a embarcação. O Titã também pode ter enfrentado uma falta de energia ou problema no equipamento. O submarino depende de baterias para manter as comunicações funcionando, e uma falha poderia explicar por que ele perdeu contato com a superfície. No entanto, as baterias também são responsáveis pelos motores, luzes e aquecimento. Se ocorrer uma falha total, o submarino ficaria parado na água, no escuro e com temperaturas muito baixas. Nesse caso, os especialistas dizem que o frio pode ser mais letal do que a falta de oxigênio. Surgiram dúvidas sobre a qualidade do submarino depois que um passageiro desistiu da viagem devido a preocupações de que a empresa responsável por construí-lo estivesse economizando nos custos. Ele descobriu que estavam usando postes de andaimes como peso e um controle de videogame para dirigir o submarino. Depois disso, ele pediu seu dinheiro de volta. Um engenheiro da OceanGate também saiu anteriormente porque estava preocupado com a segurança e a estrutura do submarino. E uma organização do setor escreveu uma carta em 2018 criticando a abordagem experimental da empresa. Se o submarino perder a energia, será mais difícil encontrá-lo, e ainda há a questão de como trazê-lo de volta à superfície se os motores não estiverem funcionando. Talvez seja possível fazer a subida, mas ainda não há sinal do submarino. Alistair Gregg, um professor de engenharia marinha da University College London, disse que as opções de resgate serão muito limitadas se o submarino estiver sem energia. Outra possibilidade é que o submarino tenha ficado preso em algum objeto, como uma rede de pesca. Existem muitas redes abandonadas no oceano, chamadas de redes fantasmas, porque os pescadores as perderam. Em 2005, um submarino russo chamado AS-28 ficou preso em uma dessas redes enquanto estava submerso na península de Kamchatka, no extremo leste da Sibéria. A rede ficou enroscada nas hélices e fez com que o submarino afundasse até o fundo do mar. Foi preciso um drone submarino britânico para cortar a rede e libertar o submarino. Todos os 7 tripulantes conseguiram chegar em segurança à superfície 2 dias depois. Mas eles estavam presos a uma profundidade de apenas algumas centenas de pés, em comparação com os 13 mil pés do Titã. Para libertar o submarino, os socorristas primeiro precisarão encontrá-lo. Mas o sonar não é eficaz para distinguir o submarino dos destroços do Titanic que estão espalhados por ali. Mesmo se o submarino for libertado, o Titã ainda terá que retornar à superfície por conta própria, pois é impossível transferir a tripulação para outra embarcação a essa profundidade. Depois que o submarino parou de se comunicar repentinamente e sem explicação, uma teoria principal é de que tenha ocorrido uma implosão catastrófica na embarcação. G. Michael Harris, um explorador experiente do Titanic,
teme que exatamente isso possa ter acontecido, a uma profundidade de 10.000 pés, onde a pressão é 350 vezes maior do que na superfície. Quando o casco de um submarino falha em profundidades tão grandes, a pressão do oceano o esmaga quase instantaneamente, juntamente com as pessoas dentro dele. Até mesmo um pequeno problema no casco feito de fibra de carbono e titânio poderia ter causado o acidente. Além disso, as 3 viagens anteriores do Titã foram canceladas devido a preocupações com a resistência estrutural. A empresa proprietária afirmou que a embarcação foi reparada desde então e possui um sistema avançado para monitorar qualquer problema no casco, mas se algo tivesse acontecido de repente em grandes profundidades, é improvável que a tripulação pudesse ter feito algo a tempo para se salvar. Um incidente semelhante aconteceu em 2017, quando o submarino da Marinha Argentina chamado Ara San Juan desapareceu no Golfo de San Jorge. O naufrágio só foi encontrado um ano depois, espalhado no fundo do mar. Ainda não se sabe exatamente o que causou o acidente, mas acredita-se que uma falha elétrica tenha feito com que ele mergulhasse além da profundidade segura, resultando em uma implosão e a morte das 44 pessoas a bordo. Se isso também aconteceu com o Titã, então a tripulação teria sido morta instantaneamente. Outra possibilidade é um incêndio a bordo, talvez causado por entrada de água nos componentes elétricos. Em 2019, um incêndio começou no compartimento das baterias do submarino russo chamado Losharik, enquanto estava a uma profundidade de 1.000 pés. O fogo se espalhou pelos corredores estreitos, mas a tripulação conseguiu levar o Losharik de volta ao submarino principal, que o levou à superfície. 14 marinheiros submarinistas, alguns dos mais experientes e honrados da Marinha Russa, perderam a vida. Se um incêndio semelhante ocorresse a bordo do Titã, os resultados seriam extremamente perigosos. Mesmo se a tripulação conseguisse controlar as chamas, o fogo poderia danificar os sistemas eletrônicos e consumir o oxigênio dentro do pequeno submarino de 21 pés. Ainda há muitas coisas que não sabemos sobre o que aconteceu com o Titã ou com as pessoas a bordo. Se de alguma forma a embarcação conseguir chegar à superfície, há esperança de resgate. No entanto, se ela estiver realmente presa no fundo do oceano, as chances de encontrarem os sobreviventes com vida são muito baixas e estão diminuindo rapidamente. Mas e aí? O que você acha que aconteceu com o submarino Titã? Você acha que eles serão resgatados? Deixe sua opinião nos comentários. E se quiser acompanhar as próximas informações sobre esse assunto, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Obrigado por assistir e até a próxima.